Olá, meus amores! A nossa aula de matemática dessa semana tem como objetivo que vocês aprendam a compor e decompor números naturais de até 3 ordens. Por isso que é de suma importância que vocês fiquem em casa treinando a escrita do número do 0 ao 100, para vocês aprenderem aí com suporte de material manipulável por meio de diferentes ações. Vamos lá. Primeira questãozinha aqui do nosso slide. Decomponha os numerais conforme o modelo destacado em vermelho. Então, temos numeral, centenas, dezenas e unidades. Numeral são os nossos números naturais, né? Os números infinitos do 0 ao 9 e suas composições. E aí, as centenas. Quem aí lembra o que é uma centena? Uma centena é um conjunto de números que vai do 0 ao 100. Quando você conta de 0 a 100, é uma centena, como o nome mesmo já diz, centena, de 100. E aí, dezena é um conjunto de 10, dezenas, 10. Então, quando temos 10 lápis, nós dizemos que temos uma dezena. E a unidade, como o próprio nome já diz, único, unidade, é uma. Nós, como os seres humanos, somos uma unidade, pois somos só um. E aqui, vamos ler a pergunta de novo. Decomponha os números conforme o modelo destacado em vermelho. Então, vamos olhar o modelo destacado. Numeral 238, e aí ele decompôs, tirou a centena. Então, de 200, ele tirou as duas centenas, porque 238 tem duas centenas, não é mesmo? Porque 100 mais 100 para poder chegarmos a 200, não é? E aí, as centenas do número 238 é 200. E as dezenas, temos 238. Tiremos os 200 das centenas e as dezenas, crianças, é os conjuntos de 10. Então, para a gente formar 30, a gente usou 10, 10 e 10, que é igual a 30. Então, a dezena desse numeral é 30, as 3 dezenas completas. E as unidades, é aqueles números que ficaram sobrando, que nem estão no quadro de dezena, nem no quadro de centena, que eles são em conjuntos de unidades, que aí no caso é 8. 238, tiremos duas centenas, que é 2 de 100, que fez 200. Tiramos 3 dezenas, que formou 30, e sobrou as 8 unidades, que nem é dezena e nem é centena, são 8 unidades. E aí a gente decompôs. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá, nós temos o número 129. Qual é a centena desse número? 129. Tá muito fácil, né? Nós vamos tirar o 100, porque 100 é uma dezena. 100 é a dezena desse, 100 é a centena desse número. Então, a gente vai colocar 100. Ele não tá conseguindo escrever aqui na tela, mas a gente vai colocar 100 aqui em centena. Não. E 29.
Para a gente formar um númerozinho 29, a gente faz 10 mais 10 mais 9. Então, nós temos duas dezenas, dois conjuntos de 10. E aí, o que sobrou? Sobrou as 9 unidades. Então, a gente vai colocar unidades e 9. Então, vai ficar centena, 100, dezena, 20 e unidade, 9. E agora, nós vamos para o outro exemplo. 89. Tem centena nesse número, 89? Não tem, né? Porque 89 não chegou nem a 100. Então, se ele não ultrapassou o número 100, ele não pode ser uma centena, né? Porque a centena são os números depois de 100, né? E aí, zero e centenas, vamos pular. E dezenas? Quantas dezenas tem no número 89? Então, a gente vai fazer vamos separar os conjuntos. Então, nós vamos tirar 8 conjuntos de 10 para poder ver quantas dezenas tem. Que no caso vai ser 8, porque 8 dezenas de 10 é igual a 80. Então, a gente vai colocar aqui dezenas, 80 dezenas. E aí, o que sobra são as unidades. Então, sobrou o número 9. Então, 9 unidades. Entenderam, crianças? Vamos para o próximo exemplo. Descubra qual número foi decomposto conforme o modelo na tabela. Aqui nós temos o numeral 782. Aí decompomos, tiramos as centenas, que aí foi 700. E as dezenas, que foi 80. E a unidade, que foi 2. Aqui a gente vai fazer diferente, a gente já tem separado centena, dezena e unidade. E o que é que a gente vai fazer? Juntar para saber qual é o numeral. Daquela outra, a gente tinha um numeral e a gente separou as centenas, dezenas e unidades. Mas nesse exercício, a gente vai juntar e formar um numeral, um número. Então, vamos lá. Temos aqui 100 mais 20 mais 7. 100 da centena, 20 da dezena e 7 da unidade. Vamos fazer a continha? 100 mais 20 mais 7. Já estou dizendo a resposta, né? 127. A gente vai juntar, ó, 127. Aí a gente vai e coloca aqui, 127. Aí o próximo, 257. Já estou dizendo, né? 257. E a gente coloca aqui a resposta. Entenderam? No outro, eles estavam pedindo para a gente descobrir dividir qual era a centena, dezena e unidade. Beleza? Nesse não, nesse é pra gente juntar para descobrir um numeral. Vamos para o, como já dei 2 exemplos, né? Vamos para o próximo. Qual a quantidade representada no abaco? Abaco é esse brinquedo, esse brinquedo pedagógico que a gente usa para trabalhar dezenas e unidades na escola. Não sei se vocês já utilizaram. E aí, cada pontinho desse representa o valor de 10, ou o valor de uma unidade. E aí, a gente vai aqui, ó, percebam que abaixo tem dezenas
e unidades. O que significa? Que cada pontinho desse equivale a 10 e deste lado equivale a 1. Entenderam? O abaco, o valor se dá através do nome que tem abaixo dele. Então, esses pontinhos equivalem a 10, dezena, e esse é a unidade. E aí, a gente vai descobrir qual é o númerozinho que o abaco está marcando. Então, dezenas é conjuntos de 10, como a tia Daiane já explicou. Então, vamos contar quantos grupos de 10 temos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6, mas não é a unidade 6, é 6 dezenas. 6 dezenas equivale a que número? Vamos fazer aí a adiçãozinha de 10, 6 vezes, que equivale a 60. Muito bem, então nós temos 60 dezenas e aqui uma unidade, né? Só temos um pontinho, uma unidade. Então, ó, qual a quantidade representada no aboco? A quantidade representada é 61. Então, a letrinha A. Entenderam, crianças? Vamos para a nossa última questãozinha. Veja o número da casa de José. Vocês estão conseguindo enxergar? É um número com 3 algarismos. Vamos lá. Tem 3, 2, 7. 327. Vamos para a perguntinha. Qual é a alternativa que mostra a decomposição correta deste número? Na questão anterior, a gente já tinha separado as dezenas e as unidades. Nessa não. Nessa, a gente vai ter que separar as dezenas e as unidades. Então, nós temos o número da casa de José, 327. E aí, a gente vai decompor. Tirar as dezenas, tirar a centena e a unidade. E é como a tia Daiane já explicou. A gente começa com a centena, depois a dezena e o que sobrar é a unidade. E aí, 327, nós temos quantas centenas? Temos 3 centenas, porque temos 3 conjuntos de 100. E aí, a gente já sabe que temos 3 centenas. E 27, nós temos 2 dezenas, né? 10 mais 10, que é igual a 20. Então, temos 300 centenas mais 20 dezenas. E o que sobrou? Sobrou 7 unidades. Então, a letrinha correta é a letrinha B. A letrinha B. Então, aqui, nós acabamos de decompor. Tiramos de um número as dezenas, organizamos em dezenas, centenas e unidades. Por isso que é muito importante vocês treinarem em casa a escrita dos números do 0 a 1000, para vocês aprenderem. Vamos lá. A professora vai distribuir bombons para seus alunos na Semana das Crianças. Em cada pacote de bombons tem 20 bombons dentro. Nos 3 pacotes terão quantos bombons? E aqui eles querem que a gente faça a divisão em dezenas. Porque aí simplifica, né? Você não precisa copiar tantas vezes os números, porque você separa os grupos de 10. Então, vamos lá.
A perguntinha está após o ponto. Vamos lá. Em cada pacote de bombons tem 20 bombons. Então, a gente sabe que em cada pacotinho de bombom tem 2 unidades. Nos 3 pacotes, então, 20 mais 20 mais 20. Nos 3 pacotes tem quantos bombons? Vamos lá. Um pacote tem 2 unidades, né? Que são 20 bombons. 2 pacotes tem 4 unidades, né? Que já vai dar 40 bombons. Mais um pacote para fazer os 3 pacotes, com mais 20 bombons, é igual a 60. Então, nós temos 6 dezenas, né? Porque o número, a quantidade 60, como são divididos em 10, os bombons, em 20, né? 20, 20, 20, a gente pode dizer que temos 6 dezenas. Então, é a letrinha C. Circule os números que podem ser utilizados como decomposição de valor em destaque. Então, a gente vai circular os números que vai representar a decomposição de 286. Né? Então, vamos lá. 200, para a gente formar o númerozinho 200, a gente vai precisar de 2 centenas, não é mesmo? Então, vamos circular 100 e 100. E 80? Quantos números a gente vai precisar para fazer o 80? Ó, temos aqui 40 mais 40 igual a 80. Então, a gente circula 40 e 40, 100 e 100. E aí, nós já temos 280, mas aqui é 286. Aí só sobra a unidade. Então, a unidade é 6. E a gente circula o númerozinho 6. Vamos para a nossa última questãozinha. Sabemos que um número pode ser escrito decompondo de maneiras diferentes, como a gente já viu, né? A gente pode decompor os números, tirar as dezenas, as centenas, as unidades de diferentes formas. Complete as decomposições abaixo. Nós temos na letra A 462, e aí ele foi decomposto de formas diferentes. Então, a gente já tiraram as centenas, que é 400, e aí vamos para as dezenas. Então, de 462, falta as dezenas, que as dezenas são 60. Então, aqui a gente coloca 60, 400 mais 60, e o que sobrou, a unidade, que é 2. Então, vai ser igual a 462. Percebam que estava faltando só o númerozinho 60, porque se ficasse só 400 mais 2, não vai dar, né? Vai dar 402, aí não vai dar errado. Então, a gente acabou de descobrir qual é o númerozinho que está faltando aqui, que é o 60. E aí, vamos para a letra B. 237, né? 237. Vamos lá. Já temos aqui uma centena, que é 100, mas tá faltando, né? Porque o númerozinho 200 são 2 centenas. Então, 100, tá faltando outro 100. Então, nesse espaço em branco, a gente vai colocar mais 100. E aí, mais 30, né, de 237. E aí, o que sobra é a unidade, Então,
7 é a unidade, então tá faltando o número 7 para ficar 100 mais 30 mais 7, que fica igual a 237. Entenderam nossos exemplozinhos? Se vocês quiserem copiar no caderno para responderem e treinar, é muito bom. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!